E um dia ele me levou a passear, me passei em frente à loja de aeromodelismo, a única praticamente naquela época no Brasil, né? Que era a Casa Aerobras, lá na Major Sertório, e vi os aeromodelos, ele viu que eu gostei muito, a gente estava passeando a pé apenas, né? E me deu de presente de aniversário o kit do Faísca, cara. Então, esse meu tio, eu diria que ele é assim uma memória marcante, né, da minha família. Por quê? Porque foi ele que me fez enxergar pela primeira vez o aeromodelismo. Então foi uma memória extremamente positiva, né? Eu agradeço todos os dias por ele ter me ensinado, ter me mostrado um caminho, né? Um caminho que eu trilhei durante, e trilho ainda, né? Durante toda a minha vida, cara, toda a minha vida. Então, agora eu quero voltar àquela pergunta, né? Você já pensou no quanto o apoio da sua família pode ser a asa que te falta para decolar aí no aeromodelismo? E aí, vocês que estão assistindo ao vivo aí, respondam aí para mim, vocês já pensaram nisso? É importante para vocês? Não é importante para vocês? Escreve aí, aqui. Escreva aqui. Escreva aqui. Aí, faça favor, vamos lá. Escreve aí para a gente, quero ver a opinião de vocês. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Olha o Gustavo aqui, cara, maravilha. O Gustavo já respondeu. Só verdades. Então, o apoio da família do Gustavo é fundamental, cara, para ele, pelo que eu estou vendo aqui. Quem mais vai escrever aí, Gustavo? Boa noite, Gustavo. Eu não tinha dado boa noite para você, você chegou agora há pouco, né? Chegou não, você não tinha se apresentado. Maravilha. Então, me responda aí, Joãozinho. Será que o apoio da sua família é uma asa que podia estar te faltando aí? É fundamental para você, não é? Quem mais está aqui? O aeromodelismo Adalberto, né? Também está aí. Tem mais gente aí assistindo. Responda aí para a gente, cara. O que você acha? É importante o apoio da família para o aeromodelismo, para o modelista ou não é? Bom, eu acho que é, mas tem muita, essa é a minha opinião, mas tem muita gente que não, né? Olha lá. Olha lá, o aeromodelista Adalberto Silva, o aeromodelista Adalberto Silva diz sim, é verdade. Tem muitas razões para as pessoas responderem dessa maneira. Tem mais alguém aí que gostaria de dar sua opinião ou acha que não tem a menor importância, né, o apoio da família para você ser um aeromodelista, né? Eu acho que tem, eu particularmente acho que tem realmente muita importância, né? Olha lá o Joãozinho, sim, pode ter certeza. Vocês estão vendo, pessoal, que a família, essa live aqui é uma live bem interessante. Por quê? Porque a família, ela é fundamental, né, cara? Ela é fundamental na vida toda da gente, inclusive no nosso hobby, né? Eu expliquei para vocês, acabei de explicar agora que como eu comecei no hobby e que uma pessoa foi fundamental nisso, que foi meu tio Durval, que me deu meu primeiro kit de aeromodelo. É claro, ele não sabia nada de aeromodelismo, mas ele viu que eu gostei. Tanto que ele não me ensinou nada, porque ele não sabia, né? E você sabe, aeromodelismo a gente precisa ir com calma para fazer e fazer direito, né? Olha, eu podia. Não, eu também quero dizer uma coisa interessante, né? Que é o seguinte: eu vivi essa história que eu vou contar para você, né? Eu era aqui um dos poucos aeromodelistas da cidade. E eu praticamente, vamos dizer assim, ensinei quase todo mundo aqui a voar radiocontrole. Porque eu também, quando eu aprendi, tinham duas pessoas aqui só que voavam, né? Aliás, uma só que voava. Aí eu fui a segunda pessoa que voava. E essa que voava, voava praticamente nada. Muito pouco mesmo. Não sabia voar, tinha um equipamento ruim, um equipamento antigo. Mas aí eu vim com um aeromodelo melhor, eu vim com um motor melhor, eu vim com um rádio melhor, né? E aí eu fui ensinando praticamente todo mundo a voar aqui. Agora tem uma história muito interessante. Tinha um menino, eu vou dar até o nome dele, não é nome fictício não, isso é real, chama Rodriguinho. Rodriguinho, encontrei com ele já há alguns anos, ele cresceu, é claro, ele se transformou num cineasta. Só que não o cineasta em si.
mas eu chamei de cineasta, estou chamando no genérico, mas ele, na verdade, hoje, ele foi estudar na Espanha a parte de som de películas, de filmes. E eu estava participando de um filme com ele, e ele era um dos técnicos, era um dos técnicos ali que cuidava dessa parte do som do filme, né? Sonoplastia do filme, olha que legal. Bom, mas esse menino era pequenininho, né? Aí chegou um dia lá, eu comecei a conversar, ele começou a conversar comigo, e sabe quem chegou com ele? Ele devia ter 8 aninhos, 9 aninhos. O avô. O avô chegou, levou ele lá no campo de aeromodelo, olha que legal. Aí levou ele no campo de aeromodelismo, nós começamos a conversar, e daí para frente esse menino virou um as no termo de pilotagem. Ele pilotava, começou a pilotar muito bem, inclusive acrobacias. Esse negócio de roverar naquela época, eu estou falando dos anos 90, né? Estava iniciando, ele aprendeu a roverar e eu fui ensinando um monte de coisas para ele, acrobacias, manobras, pouso e decolagem corretos, técnicas e vai por aí afora. E ele foi aprendendo. E quem estava com ele lá toda semana? O avô. Então, cara, você percebe, o aeromodelismo, ele uniu o avô e o neto. Olha a distância de geração aí, cara, da geração aí. Uma distância enorme, né? E ele uniu essas pessoas da família dele, é claro, ele e o avô, e eles praticamente, olha, sinceramente, eu acho que mais de 10 ou 15 anos seguidos eles iam lá. Até que chegou um momento que ele, ou mais acho que foi, né? Acho que mais disso, do que esse tempo. Ele fez faculdade, e o avô estava lá com ele, cara. Estava lá com ele. Toda semana estava ali, levava, ajudava também, né, a comprar as coisas. Então ele foi um cara de muita sorte, porque o aeromodelismo aproximou ele de uma pessoa muito distante, né? Em termos de geração, que é o avô. Aproximando o avô, pai do pai dele, também aproximou ele do pai dele. E vai por aí afora, né? Então, o aeromodelismo é um hobby que ele pode unir pais, filhos, avós e netos. E essa é uma história real, não estou inventando não, aconteceu comigo, tá? Eu só não me lembro o nome do avô, mas dele eu lembro porque eu ensinei muito ele a voar. Era Rodriguinho, a gente chamava de Rodriguinho porque ele era pequeno, né? Mas muito bom, cara. E isso, cara, traz um benefício emocional sensacional para as pessoas envolvidas, né? Da família, no caso. Olha, é um tempo, olha só, eu fico até emocionado, é um tempo que ele teve com o avô dele. É um tempo que o avô dele teve com ele e que normalmente não existe. Hoje, então, mais difícil ainda. Então é um benefício emocional muito grande, cara. Ele ter convivido com o pai do pai dele, com o avô. Ele tem memórias. Ele tem memórias. E as memórias juntos com o aeromodelismo. Memória juntinho com o aeromodelismo. Inclusive, quando eu encontrei com ele, o avô dele já tinha falecido. Essa última vez, né? Quando ele estava lá fazendo a sonoplastia de um filme. Uma outra coisa que é assim, um benefício sensacional, cara, do aeromodelismo, é que ele é uma comunicação não violenta por intermédio de um projeto em comum. Por que eu falo não violenta? Você já viu os filmes hoje em dia? Cara, os filmes são só violência. Tudo na televisão é violência. No mundo real é violência. Então o aeromodelismo ele traz uma comunicação entre as pessoas, não só entre, no caso que eu dei o exemplo dele com o avô, mas de todas as pessoas que estão ali para se divertir, estão ali para conversar, para trocar conhecimentos, né? Então é uma comunicação não violenta por meio do quê? De um projeto em comum. Como é que se chama esse projeto? Aeromodelismo. Olha a importância que tem o aeromodelismo, cara. E um outro benefício emocional maravilhoso que o aeromodelismo traz, sabe o que é? É a transmissão de valores como persistência, disciplina e respeito ao tempo das coisas. Uma coisa tão rara hoje em dia, né? Porque, olha, persistência.
Por quê? Porque, cara, você tem que ser um cara persistente, senão você não vai ser modelista nunca na vida, tá? Por quê? Porque as coisas acontecem, você tem que fazer de novo, você tem que consertar, você tem que mexer e vai por aí afora, tá? Você tem que ter disciplina, tá? E fazendo aqui, ó, esse aeromodelo, eu tenho que ter disciplina. Nesse caso aqui, pior ainda, porque eu faço o aeromodelo e ainda gravo aula com ele. Então, eu tenho que ter uma disciplina para fazer isso. Eu aprendo a ter disciplina. Eu aprendo a deixar uma mesa mais organizada para poder trabalhar e não aquela bagunça. Sempre vira bagunça? Sempre vira bagunça. Mas eu venho aqui e limpo. E não é porque eu estou gravando essa live, não. Porque eu estou fazendo essa live, não. É porque senão não dá para trabalhar, né? Senão não dá para fazer o aeromodelo aqui. Então, é uma disciplina bastante importante. Então, e respeitar o tempo das coisas. Por quê? Porque demora. Né? Você não consegue, vou começar e vou terminar, pum, tá pronto. Não, claro que não, né? O aeromodelo demora para ser feito, então você tem que ter tempo para as coisas funcionarem, tempo para deixar colar, tempo para lixar, tempo para ajustar. Tudo no aeromodelismo é assim. Então, é bastante importante isso, né? Então, um exemplo concreto que a gente podia dar aqui é um pai e um filho que passaram meses montando um Piper Cube de balsa. Eu vi isso acontecer também, cara. E no dia do voo, eles praticamente choraram juntos, cara. Olha só, de tão felizes que eles ficaram. Por quê? Foram meses montando. O que a gente menos tem na vida? Qual é o nosso maior fator limitante na vida? É o nosso tempo. Então, 2 meses, né, ou 3 meses, junto com o seu filho, junto com o seu pai, né, com o seu avô, montando um aeromodelo, até com a sua mãe, tá? Tem história até de mãe, cara. Parece brincadeira, mas é verdade. Montando aquele aeromodelo, cara, é um tempo extremamente bem vivido. É um tempo maravilhoso, né? É o que a gente chama de tempo de qualidade, onde você está vivendo a sua vida e não vendo numa tela a vida acontecer com outras pessoas. Olha que incrível, o modelismo é isso, cara. É incrível, tá? É incrível.